Olá, engenheiros e engenheiras, como estão? Eu sou Adriano Pacheco e esse é mais um episódio da So Easy Cast, o podcast mais divertido de engenharia. Hoje eu tenho a presença ilustre da Carol Brockveld. Ela é maneira, ela tem um escritório de projetos, ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu já vou entrar nesse contexto, mas o tema de hoje é bem polêmico. Então, Carol, você que é engenheira, engenharia civil é lugar de mulher ou não? Então, dizem que o lugar de mulher é na cozinha, mas eu discordo. Ó, gente, a Carol, ela é especialista em estrutura metálica, é especialista em pontes e outras coisas. Ela tem um escritório de projetos, né, a Broca Projetos. Então, lá ela faz de tudo um pouco. Ela vai contar um pouquinho disso pra gente e eu quero saber, Carol, esse tema, o que impacta você quando alguém fala engenharia é lugar de mulher? Eu acho que assim, eu nunca me moldei muito no que é meu lugar. Nunca aceitei ser colocada no lugar, ó, esse aqui é teu lugar e você fica lá. Eu acho que é mais ou menos isso. A mulher, ela pode estar, tanto a mulher quanto o homem também, podem estar onde eles quiserem, independente de raça, enfim, de qualquer coisa. Eu acho que cada um pode estar onde quiser, né? E aí que eu entro na engenharia. Eu sempre fui muito do contra. Então, quando me falavam, essa engenharia é mais para homem, vai para arquitetura, que tem muito disso, né? Que é arquitetura de mulher e engenharia do homem. Calma, não, então agora mesmo que eu vou para engenharia, vou mostrar que é possível sim ser engenheira e ser uma boa engenheira, né? Então eu sou meio assim revoltadinha com isso, eu não aceito e não acho que ninguém pode botar título e nada em qualquer pessoa. A pessoa tem que fazer o que ela gosta, que ela tem vontade, que ela tem ambição. Assim a gente vai conseguir construir um mundo melhor, a gente vai conseguir evoluir com as pessoas mais apaixonadas por o que fazem, fazendo bem, exercendo bem a sua profissão, né? Show! Então, Carol, você decidiu entrar num mercado que basicamente é composto por homens, né? Então, basicamente na construção civil, né, é dividido, né? Tem bastante pedreiro, mestre de obras, e na parte mais técnica, né? Então tem engenheiros, né? E a gente vê poucas engenheiras na obra, mas isso para você não é um limitante, né? Você hoje tem aí no teu escritório aí mais de 40 mil metros quadrados de projeto que você realizou e também fiscalizações de obra. Quando você vai para a obra, assim, como para você dar uma dica para as mulheres que estão no mercado, como que é teu mais insight para você entrar lá? Como você se prepara, o que você já vai esperando em relação àquilo? Tipo, como que você se porta numa obra que é composta basicamente por homens, né? Uhum. Então, eu acho que até essas coisas que eu vou falar, elas não cabem só para engenheiras mulheres, mas para engenheiros novos, para engenheiros que estão entrando no mercado, também cabe essas dicas, porque o que eu sinto quando eu vou numa obra, quando eu trato com outros profissionais? Eu sinto que as pessoas querem te testar. Elas muitas vezes, e não é só o engenheiro novo, às vezes tá o engenheiro já, né? Mas... Sim, vocês vão passar por isso, que o pessoal sempre, ele sabe a resposta, mas ele faz a pergunta ali só para ver se você também sabe, para dar uma testadinha. Né? Eles ficam te testando o tempo todo, mas isso é normal. Eu acho que as pessoas, elas são inseguras e, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito a valorização da mão de obra qualificada. As pessoas querem que seus filhos vão para a faculdade, elas querem que seus filhos se formem, mas na hora de construir uma casa, nem sempre elas querem contratar uma pessoa formada para fazer os projetos, enfim. Então a gente não tem essa valorização da mão de obra. E isso faz com que as pessoas acabem duvidando do que é um conhecimento técnico. Até eu vim com uma camiseta hoje. Deixa eu mostrar aqui, não sei se tá pegando. Dá um foco depois, ele dá um zoom ali pra gente. Eu não tenho opinião, eu tenho ciência, né? E eu acho que é nisso que se baseia. Então, eu não chego na obra e vem alguém me falar eu acho que pode, eu acho que dá, eu acho... Não é assim, né? Eu acho que o que você está falando não é verdade, eu acho que o que você está falando não é real. Então, não, eu não acho. Eu provo, eu calculo para que essa estrutura aguente, eu calculo para que as coisas funcionem assim, né? É ciência, é provado, não estou tirando da minha cabeça de algum lugar, né?
tem muitas coisas na engenharia que são empíricas, né? Que são empíricas quando a gente fala que vem de meios de teste, né? Que não são realmente... Amostral. Isso, elas são amostradas, enfim, deduzidas, mas isso é ciência também, né? Então, não que a experiência de um mestre, a experiência de um pedreiro, enfim, não venha agregar, e eu acho que agrega, mas ela não se sobressai ao conhecimento que eu tenho, e é isso que eu faço, é assim que eu me preparo. Eu estudo, eu conheço, eu pesquiso, me preparo sendo uma excelente profissional para que quando vem alguém me perguntar na obra, eu tenha a resposta. E se eu não tiver, eu invento. Não, brincadeira. O Strobel, lembra? Nosso professor, ele falou uma vez na aula assim, se alguém perguntar uma coisa que vocês não saibam responder da obra, vocês não podem dizer que não sabem. Vocês têm que falar um nome difícil. Fala, a culpa é da catenária, da parábola de segundo grau. Enfim, você inventa uma coisa complexa ali para dar uma resposta. Mas não, brincadeira. É só que a gente pode sim dizer que não sabe, pode ser humilde também, falar, eu não sei, vou ter que estudar, vou ter que buscar essa informação para te trazer a resposta depois, mas você tem que se impor na obra, mostrar que você sabe. É assim que eu enxergo nas obras, atuando como engenheiro em geral, né? Não só na obra mesmo, mas quando eu lido com outros engenheiros projetistas, enfim. Então, Carol, dentro do que você falou, a gente consegue ver essa dificuldade que tem na barreira, não só da engenheira, né, a mulher na obra, mas também dessa restrição que tem, às vezes, entre as classes mesmo, ali, né? Tipo, o pessoal da operação mesmo e da parte técnica de tentar colocar à prova, né? Se realmente tem conhecimento, é recém-formado, não sabe de nada, nunca tocou uma obra, eu já faz mais de 30 anos que eu faço um prédio, já fiz prédios em praia, em qualquer lugar. Sempre fiz assim e nunca caiu. Eu sempre falo pra eles, você já voltou lá? Tipo, que no primeiro ano da obra não vai cair mesmo, né? Porque os materiais ainda estão, né, se ajustando, o solo ainda tá ali, né? Depois você voltou lá, né? Então, assim, enfim. Mas, Carol, hoje, você, como mulher à frente de um escritório, você já sentiu alguma certa restrição com outros profissionais engenheiros, né, homens ou outras mulheres também, né, no caso de questão mais técnica mesmo falando, né, tipo, você já deixou de fechar o negócio por ser mulher, por exemplo? Então, eu não sei. E se alguém não fechou um negócio comigo por eu ser mulher, o problema é da pessoa, porque, olha, ela perdeu uma excelente profissional, com certeza faria um trabalho melhor do que muito homem que tem aí, né? Muito homem e muita mulher, enfim. Eu não gosto muito de distinguir, porque pra mim não tem diferença, Adriano, vou ser bem sincera, assim, não tem diferença. Ser mulher ou ser homem na engenharia, a minha capacidade intelectual é igual, melhor, pior do que vários homens e várias mulheres. Então, a gente não pode distinguir uma coisa ou outra. Por isso que eu sempre vou frisar nisso. Né? E fazendo parênteses, pessoal, a Carol, ela foi uma das melhores alunas. Então, assim, tipo, ela tinha um intelecto um pouquinho acima da média, né? Então, gente, se ela falou, tá falado. Eu acredito assim embaixo com o meu CREA, né? Então, põe o meu CREA à prova. Carol, a gente já trabalhou junto, a gente trabalha junto nos nossos escritórios, né? No meu escritório na Huawei de projetos, junto com a Broca, a gente tem essa sinergia entre os escritórios. Então, a gente sempre estava trabalhando junto. A gente sempre teve o respeito e, assim, o conhecimento técnico a gente sempre transfere um para o outro. Mas para essas jovens, né? Vou falar assim, né? Essas mulheres que estão ainda na graduação ou acabaram de se formar. Você, assim, o que você diria para elas, assim, nesse ponto que elas estão na graduação? Já dá para se impor em alguma coisa? Até na questão de trabalho, né? Vamos entrar um pouquinho na tua vida acadêmica ali. Você sempre foi líder dentro da graduação, né? Então, você sempre foi como que chama a pessoa que está dentro da graduação que assume, líder sei lá, de turma, né? Líder de turma, né? Então você sempre foi a líder de turma em todos os períodos que estava ali. Ou era para viagem, ou era para coisa de formatura, então você sempre estava na liderança ali. Dentro da graduação, você sentiu alguma restrição? E se sentiu, como você se impôs? E se você não sentiu, é porque você se impôs desde o começo? Então, eu ia mesmo puxar esse assunto da faculdade, de como eu me portava lá. Eu acho que na faculdade você
você tem que virar uma chavinha na sua cabeça de que a sua vida profissional começou. Não só na faculdade, curso técnico, enfim, né? Todo curso profissionalizante que você vai fazer, você tem que virar essa chavinha. Mas na faculdade principalmente. Ali, essa rede de contatos que você vai criando ali, é a rede de contatos que depois vai ser sua concorrência, vão ser seus parceiros, vão ser as pessoas que vão estar no mercado com você. Tanto os professores têm essa visão dos alunos, esses professores também têm empresas, também trabalham, enfim, eles também estão observando os alunos, quanto os colegas de turma, enfim. A faculdade de engenharia, a gente estuda com muita gente, porque as turmas vão se mudando, né? É muita reprovação, então a gente acaba trocando bastante as turmas e conhecendo muita gente. Eu sempre falo assim, que eu na faculdade já era a profissional que eu sou hoje. Então, eu sempre fui muito responsável, eu sempre fui muito estudiosa, muito dedicada. O Adriano falou que eu tinha um intelecto um pouquinho melhor, mas não é nada disso. Eu nunca fui, assim, a pessoa que aprendeu sozinha, que sabia as coisas sozinha. Eu sempre fui a pessoa que teve que se esforçar muito para aprender. Só que eu me esforçava muito, então eu realmente fazia todos os exercícios, fazia tudo que os professores pediam, me dedicava, tirava dúvidas. Eu realmente era essa pessoa. E essa pessoa eu já demonstrava ser essa pessoa para todo mundo na faculdade. E não porque eu estava forçando alguma coisa, mas porque eu sou assim. E eu sempre me envolvi muito com liderança de turma, realmente. No segundo, terceiro dia de aula, perguntaram quem ia ser líder da turma, que a coordenação precisava de definir alguém para passar os recados. E eu me voluntariei a ser, né? Depois até de um tempo, uma amiga minha, que é a Valéria, ela falou que lá no começo, nos primeiros dias, ela pensou, meu Deus, que guria metida, que ela já tá se metendo a ser líder, né? Mas é porque eu gosto de participar, gosto de estar bem informada das coisas. Então, sempre fui mostrando isso, abordando esse lado profissional. Já na faculdade, eu acho que isso é muito importante. Lembre, né, que eu sempre estava pontualmente na sala, era difícil você me ver chegar atrasada, sair antes para ir, enfim, para festa e coisas, isso eu nunca fiz. Então, coisas assim que você tem que parar para pensar. Talvez os primeiros anos da faculdade a gente ainda tá um pouco imaturo, né, Adriano? Então, principalmente aquela turma que sai do ensino médio, que nem eu fui, sai do ensino médio e vai para a faculdade, os primeiros anos é muita mudança, é um mundo novo, é uma liberdade muito grande que a gente tem e que a gente acaba querendo testar os limites e tal. Mas desde ali do começo eu já fui me impondo, já fui colocando ali como profissional que eu ia ser. E logo na sequência, quando eu comecei a fazer projetos, as pessoas da faculdade que estudavam comigo não tinham receio em me pedir projetos. Eu nunca tive ninguém da faculdade pensando assim, será que a Carol é capaz de fazer esse projeto estrutural? Agora, tem pessoas que a gente sabe, se a gente buscar na cabeça, que a gente fica na dúvida se essa pessoa faria um projeto, se essa pessoa teria capacidade, qual seria o nível de entrega de trabalho dessa pessoa. Então, eu acho que assim, independente, de novo, de ser homem ou mulher, né? A imagem profissional que você passa ali já é muito a imagem de quem você vai ser. E eu lembro de uma coisa também, que o Adriano, ele ia todo de terno. Verdade, pessoal. Eu acho que era a empresa que tu trabalhava na época, né? Então o Adriano também ia todo trabalhado lá, High Society. Eu tenho uma história engraçada em relação a isso, que foi, eu ia de terno por conta do trabalho, então eu saía em cima do laço, então não dava tempo de trocar roupa, né? Sei lá, nem que fosse no carro, tipo, eu já chegava na aula, né? Então, assim, às vezes o professor tava na sala já. Então eu não tinha esse gap para poder fazer isso daí. Então eu entrava, e um dia eu cheguei foi nos primeiros períodos, eu cheguei e eu bati na porta e o professor, tipo, veio até mim, assim, e perguntou, pois não, senhor, o que o senhor gostaria? Tipo, ele achou que era alguém, sei lá, importante. Eu falei assim, não, eu vou assistir a aula. Foi uma coisa assim, tipo, ele falou, beleza, então tá, não sei se tá no curso certo, não sei se é direito ou coisa não, mas engenheiros também usam ternos, gravatas, a gente ia às vezes para reuniões, né, na empresa que eu trabalhava, era uma exigência, né, então eu usava terno e gravata. Voltando só um pouquinho naquela pergunta que você fez de como eu me preparo para ir para a obra, entrando um pouco nesse tema de vestuário também, além de uma questão de estética, a gente tem que cuidar muito com uma questão de segurança no trabalho, né?
ambientes de obra, eles pedem manga comprida e calça comprida, né? Eles pedem bota, né? Eles pedem sapatos fechados com proteção solado grosso para a gente não correr o risco de pisar num prego, enfim. Eu já trabalhei em obra, colete refletivo, capacete, óculos, enfim, tem vários EPIs que a gente tem que usar. Então, também tem essa vestimenta que a gente vai para a obra, que a gente tem que cuidar, além da estética, e além de segurança, a imagem que a gente quer passar. Então, não é novidade para ninguém que a imagem da pessoa reflete muito sobre ela. Então, a roupa que você usa para ir nesses locais, né, para ir na obra, para ir numa reunião com o cliente, ela com certeza vai refletir sobre o profissional, a primeira impressão que você vai passar para as pessoas, né? Assim, como é um tema bem complexo de a gente falar, né? Tem mulher que se sente bem em escritório, tem mulher que se sente bem em obra, tem mulher que, tipo, pra ela acaba sendo indiferente, mas tem mulheres que se sente bem impactada com aquele, sei lá, às vezes você tem obra, né, tá passando na obra, tipo, na rua mesmo, a pessoa não tem nada a ver com a obra, nem é engenheira, nada. O cara mexe, assobia e tudo mais. Tem um desrespeito em relação a isso, que é uma cultura que é empregada, né, ali, infelizmente, né, que existe esse meio. Mas eu vejo, assim, que a mulher está ganhando espaço na sociedade, né? Não só no setor da construção civil, mas em grandes setores, né? Então, você pega a CEO que era da IBM, né? Tipo, era uma mulher. Então, tipo, você pega a da SpaceX, é uma mulher, a chefe de gerência lá dos lançamentos. Então, assim, grandes empresas têm grandes mulheres, né? Então, assim, eu e minha esposa, a gente sempre fala, né? Tipo, um é suporte do outro. Eu não sou melhor que ela, ou ela não é melhor que eu. Então, o homem e a mulher, eles se completam em vários aspectos. Não só no matrimônio em si, né? Mas dentro do âmbito profissional, né? Eu vejo, assim, que a mulher, ela tem mais liberdade e ela consegue ver de uma forma diferente. Então, eu acho que tanto o homem e a mulher têm essas habilidades específicas que vêm da natureza ali, em específico da genética também, mas sim da natureza mulher e da natureza homem. E isso acaba dando um diferencial no mercado de trabalho. Mas, Carol, o que eu queria ver contigo hoje você é engenheira, dentro de um escritório que vem crescendo significativamente na parte de estrutura metálica, você tem grandes sonhos e ambições aí no mercado, que a gente vai falar um pouquinho depois, isso fica mais pro final ali do fechamento, então vocês fiquem até o fim para vocês verem as ambições que a Carol tem, né? E na graduação, Carol, você nunca pensou em ser professora? Porque, assim, é um tema, assim, que a mulher, às vezes, não consegue ver um espaço em trabalhar. Eu acho que eu não vou pro escritório, porque eu não vou me dar bem. E na obra já tem esse enfoque que é mais para homem, que a mulher não vai se dar bem. Você acha que a mulher, ela pode se dar bem em qualquer área, ou tem uma área específica que você fala, não, se você for por essa área, você vai se dar bem com certeza? Existe isso ou... Então, eu primeiro vou deixar claro que eu escolhi projetos porque eu gosto de projetos e porque meu perfil é mais analítico, é mais perfil de projetos. Não é porque ninguém disse que eu não posso trabalhar na obra, então, porque se eu quisesse trabalhar na obra, eu tava tocando obra e não teria problema nenhum. Mas também, Adriana, eu não posso ser uma hipócrita aqui e dizer que não tem essa dificuldade da mulher entrar no mercado, que não... É mentira se eu estiver falando isso, porque tem, né? A obra, sim, é um ambiente extremamente masculino, principalmente a mão de obra mesmo, o pessoal que coloca, né, a mão na massa lá, é um pessoal majoritariamente masculino. Os mestres, enfim, a gente tem poucos, cada vez tem mais. Eu tenho, na nossa faculdade, já tinha uma turma bem mista, né? Na minha pós de pontes, né, já foi bem diferente, daí já quando entra na parte de infra ainda é muito masculino, então obras de artes especiais não tem muitas engenheiras mulheres nessa área, nessa especialidade, mas sim, há essa dificuldade, há pessoas que falam que a engenheira mulher vai para projetos, mas não é isso que define, né? Então, eu fui para a área de projetos porque eu tive mais, como é que eu posso falar? Mais semelhança, eu sempre quis mais atuar como isso. Eu gosto realmente da parte de cálculo, eu gosto
da parte de analisar a estrutura, enfim, essa parte mais analítica da engenharia, que é uma parte de projetos. Mas eu tenho que acompanhar a obra, tenho que visitar a obra, às vezes tenho que ir lá resolver um problema. Até essa semana, início da semana, fui numa obra, tive que avaliar lá uma viga que o cliente quer remover, né? Que tá bem complexa a situação lá. E assim, tava eu debatendo, a arquiteta e outros 2 engenheiros, mais uma engenheira. Essa outra engenheira, ela tá tocando a obra lá também. E assim, todo mundo debatendo num nível técnico legal, todo mundo se respeitando, tá tudo certo. Tem essa coisa de, o peão mexe e tal, blá, 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 mas isso aos poucos vai perdendo a graça, sabe? Eu acredito que a população está sendo educada, que as pessoas estão criando cada vez mais consciência, e eu nunca tolerei, né? Então eu sempre, quando alguém falava, eu olhava feio, eu já colocava no lugar, botava a pessoa no seu lugar, não levava desaforo para casa, porque eu tenho que me impor ali e mostrar, aqui não é assim que funciona, né? Então, se a gente tem um nível hierárquico aqui, a gente tem que respeitar, a gente tem que sempre respeitar tanto quem vem acima quanto quem vem abaixo, mas a gente tem que se interagir de uma maneira pacífica e coordenada, né? Então, sim, eu sempre gostei da parte de projetos, por isso que eu fui pra lá. Sim, penso em ser professora, eu gosto muito de explicar para as pessoas. Na faculdade já tinha muito essa coisa de, tipo, explicar para as pessoas que quem tinha dúvida e tal, tirava dúvida. Eu fazia os resumos e a galera pegava o resumo para estudar. Então, até tem um amigo nosso, Wesley, que antes de uma prova, eu fiz um resumo, assim, meus resumos eram muito bons, não é por nada, mas eram muito bons. E eu estudando o resumo dele, Carol, deixa eu ver teu resumo aí e tal. Daí a gente começou a estudar juntos, ele olhou o resumo, ele, é que não deu tempo de estudar pra prova. E eu tinha me matado de estudar, né? Aí, beleza, a gente fez a prova, veio o resultado da prova, adivinha, aí eu tirei, era 8 e alguma coisa, e o Wesley tirou 10. Cara, pensa a minha raiva. O Wesley, ele tinha memória fotográfica. Eu tenho certeza que ele tinha memória fotográfica. É impossível, assim. E daí, depois disso, eu fiquei, né, claro, feliz por ele ter conseguido aprender o conteúdo, mas eu vi que eu sou muito boa de explicar, porque ele aprendeu muito rápido ali com realmente o meu resumo. E, enfim, eu gosto muito de explicar e mostrar para as pessoas, e até por isso estou entrando aqui na Soweasy para a gente ajudar a empoderar mulheres, homens, engenheiros a conquistar esse mercado. Exatamente, assim, quando a gente estava idealizando a Soweasy dentro do campo das mentorias, a gente olhou muito nesse âmbito, assim, a gente precisa de uma mulher não só para configurar um time, mas a necessidade realmente que tem da mulher estar ali à frente para ela empoderar outras mulheres, né? Falar a mesma língua, né? Eu não posso, digamos, não tem problema um homem ter um salão de beleza, mas ele acaba voltando mais para uma mulher. Mas na engenharia a gente tem que ter a mulher à frente de vários outros campos, né? Igual no teu caso de projeto, outras mulheres que estão em obras, meio acadêmico, né? Então, assim, é bem interessante esse campo. E hoje você está na Soweasy como mentora, você faz as mentorias, você auxilia tanto engenheiros e engenheiras, dando direcionamento profissional, né? Dando um norte para esses profissionais. E a gente é bem feliz com isso, né? Porque os feedbacks são muito positivos e dá aquele direcionamento final. Porque eu trago agora uma pergunta bem interessante que a gente sempre faz aqui. E, Carol, perrengue. Já passou algum perrengue? Ou na obra, ou no escritório, algo que você fala assim, cara, eu tenho que compartilhar isso porque foi muito fora da curva. Tem 2 casos que são bem legais, assim. Legais nem tanto, né? Na hora foi meio tenso, mas agora dá pra contar e rir um pouco. Teve voltando pra questão de ser mulher, ser nova, acho que mais por ser novo, né? Eu fui numa obra, era longe, agora eu não lembro, mas é alguma cidade da região metropolitana. Eu lembro que fui, gastei uma grana de gasolina e tal. Cheguei lá, era um cara que estava lá me recebendo, é o cara que estava construindo, na verdade ele estava refazendo a estrutura, porque fizeram uma estrutura de concreto que estava caindo, literalmente, assim, tinha as tesouras no chão, assim, de concreto, tava o concreto esfarelado, e daí ele me chamou para ir lá fazer o projeto de cobertura metálica, porque eles queriam usar os pilares de concreto e botar uma estrutura mais leve na cobertura. E daí quando cheguei lá, desci do carro, daí ele,
a engenheira não vai vir? Aí eu olhei pra ele, prazer, meu nome é Carolina, eu sou engenheira. Ele, eu pensei que você era estagiária. Aí eu olhei assim, tá, legal, não, mas sou eu mesmo. E depois eu dei uma aula pra ele sobre a estrutura, mostrando os defeitos da estrutura e tal. Daí no final ele, desculpa, né, mas eu pensei que você tem cara de nova. Eu sei que eu tenho, eu falo, eu tenho 26 anos, mas carinha de 12. Então, mas tudo bem, não tem problema. Depois, quando tiver todo mundo com cara de velho e tiver com a minha carinha de 12 ainda, aí não tá... Aí vão reclamar, Mas aí essa é uma das histórias, mas tem outra história também. E o que eu tiro de lição, né, dessa primeira história? Eu era engenheira nova, né, inexperiente, eu estava bem no comecinho mesmo. Eu enfrentei ali, até quando eu vou nesses lugares, talvez é uma preocupação que só as mulheres tenham, os homens talvez, não sei se tem essa preocupação, mas eu mandava minha localização para minha família, para meu marido, enfim, compartilhava a localização, batia foto no lugar onde eu chegava, avisava, cheguei, essas coisas, porque mulher tem que ter esses cuidados, às vezes um pouco extras, né, porque a gente nunca sabe ali quem que vai estar esperando, né, mas enfim, eu cheguei lá, deu tudo certo, expliquei para ele, dei uma aula ali sobre a estrutura. E no final ele queria muito me contratar, a gente acabou não fechando, porque o chefe dele acabou, o dono da obra, né, acabou desistindo da obra, mas ele de vez em quando vinha me perguntar alguma coisa, tirar dúvidas sobre estruturas e tal, então eu consegui converter a minha imagem ali naquela visita, né. E provavelmente aquele trabalho mal feito ali foi algum profissional que fez, podia até ser mais experiente, podia ser homem, podia ser mulher, podia ser qualquer coisa, né? Então, consegui converter ali a imagem. Então, a outra história é um projeto que a gente está trabalhando junto, a Broca e a Auen, né? É um cliente e ele tem um galpão gigante lá para ser construído, 8.000 metros quadrados. E ele entrou em contato, ele encontrou a Broca, acho que por pesquisa, eu não lembro direito por onde. Ele me ligou, pediu para eu ir lá na reunião, eu marquei a reunião com ele, e daí nisso, eu geralmente nessas situações eu falo ou com meu marido ou com meu pai, né? Tipo, olha só o que aconteceu, isso aqui, eu nunca peguei em projeto desse sozinha, o que eu vou fazer? E daí eles falaram, não, ver alguém para ir contigo para tu se sentir mais segura e também para a pessoa, né, achar que a equipe é maior e tal, alguém que tem uma cara mais experiente e tal. Falei, beleza. Aí tinha um parceiro meu que executava galpões que eu iria indicar ele para executar aquele galpão. Aí eu peguei e falei, vamos lá comigo, tal horário, daí você já faz a introdução com o cliente, já se apresenta para quem sabe pegar a execução e eu pegar o projeto, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, vai lá comigo. Ele, enfim, aí era mais uma crença da minha cabeça, né, do que qualquer outra coisa. Aí chamei ele para ir comigo. Aí, chegando lá no dia, eu cheguei uns 10 minutos antes, eu geralmente chego antes nas reuniões com os clientes, acho que isso também é questão de mostrar a imagem, um respeito ali pelo horário do cliente. E sempre antes de ir nesses lugares, eu acabo buscando ali no Google, enfim, Street View, vou olhando para eu ter uma noção como é que é, por questão de segurança, por tudo, né, para eu ver como é que é, eu vou lá e busco. E faço um estudo de como acessar, como vai ser meu caminho para chegar. Cheguei lá, mandei mensagem pro meu parceiro, né, que era para ter ido junto. E aí, cheguei aqui, você tá chegando, onde é que você tá e tal, né? A reunião é daqui a 10 minutos, mas cheguei um pouquinho antes. Onde é que você fala? Não, tô chegando. Beleza. Aí eu fiquei esperando, passou 5 minutos, passou nada dele chegar. Aí ele vai lá e mandou mais uma mensagem, eu mandei mais uma mensagem, ele, não, eu tô chegando, só que eu não tô conseguindo acessar, onde faz o retorno aqui tá fechado, eu não tô conseguindo, enfim, ele ali, né, na dificuldade de chegar no lugar, mas você pensa, era um cliente potencial dele, né, ele podia ter estudado no lugar antes, né, ali era uma obra que ele vai ter um faturamento alto, a obra vai estar em torno de 8 milhões, então assim, era um cliente importante para ele se preocupar realmente, né. Aí mandei mensagem pra ele, nada, de repente chegou o horário. Aí o cliente
aparece ali, pergunta se eu era da reunião. Eu falei, sim, eu só tô esperando meu parceiro. Ele falou, beleza. Aí o cliente voltou pra dentro, passou 5 minutos. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Dane-se se ele tem imagem de ter cara mais velho, se eu que tenho cara de 12 anos, dane-se, eu vou lá pra essa reunião, não vou ficar esperando o cara. Quando eu tava indo, sai o cliente do portão e fala, Caroline, é você? Eu falei, sou eu. Daí, então entra aqui no carro e vamos lá no terreno da obra, que eles estão tirando a camada vegetal lá, vamos lá ver, você quer ir junto? Eu falei, não, beleza, eu vou. Fui com o cliente, fui lá, olhei. Durante aquilo ali, ele já perguntou pra mim algumas coisas, então ele falou que ele tava retirando a camada vegetal, se ele podia jogar pro lado mais baixo do terreno, para depois usar como terraplanagem. Eu falei pra ele que eu não achava uma boa ideia, porque depois a gente jogasse terra em cima, aquilo ali camada orgânica, ia virar uma camada orgânica, ela ia acabar cedendo, então não ia ser legal, né? Então eu já fui demonstrando conhecimento técnico ali na prática com ele. No caminho também, na volta, a gente foi conversando, ele foi fazendo perguntas e eu fui respondendo, mostrando que eu estava interessada. E daí ele, enfim, a gente chegou na empresa de volta, ele me chamou para reunião e ele perguntou, Caroline, mas se a gente for fechar, né? Eu sei que você não tem tanta experiência, que você está iniciando e tal. Ele perguntou, então, se eu ia dar conta daquele projeto, mesmo sendo tão experiente. Aí eu falei para ele, falei assim, olha, o que ele perguntou foi diferente. Ele perguntou se apareceu alguma coisa que eu não soubesse fazer, o que eu ia fazer, né? Então, se apareceu alguma situação que eu ainda não tinha experiência, que eu não tinha pensado, o que eu ia fazer? Eu falei, olha, o que eu me comprometo aqui é em resolver o seu problema. Então, eu vou pesquisar, eu vou atrás do profissional necessário, eu vou mover as montanhas ali necessárias pra gente resolver. O meu propósito é entregar o teu projeto, todos os projetos disponibilizados, pra gente fechar enfim, botar esse galpão de pé, ampliar a indústria, realizar esse sonho de vocês e construir, né? E daí, no fim, deu tudo certo. Passou um tempo, ele tinha mais orçamentos, depois ele me contou, ele acabou fechando comigo. E hoje é um projeto que a gente tem parceria. Saindo de lá, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pra Adriana. Carol falou assim, Adriano, eu fechei um projeto gigante, vai sim, agora. Eu falei assim, vamos embora, né? Vamos fazer acontecer, né? E daí foi assim. E tinha mais um plus ainda na história, que meu celular tava acabando a bateria. Nossa. Então eu não conseguia mais depois achar o cara se perdeu, o meu parceiro nem apareceu pra reunião, se perdeu, não conseguia mais contato com ele. Então assim, ótimo, né? Era um homem, era mais velho, era experiente, tava lá, mas não foi, sabe? Então tive que... Isso se enquadra em um perrengue chique, né? Porque você passou um perrengue e fechou um contrato bom, né? E com um cliente bom, né? E isso acho que mostra muito, assim, na engenharia, que... Porque, assim, se você parar pra pensar, você sai da engenharia com o direito, né? Você pode exercer ali, o reitor, ou quem falou, o outorga o grau, você é engenheiro. Todas as normas você tem que saber, e todos os procedimentos de execução de uma obra ou de um projeto você tem que saber, né? Então, assim, é um Sobrado ou uma Itaipu da vida, igual a gente sempre fala, né? Então, você tem essa habilidade para fazer isso. E é sempre bom ter os parceiros, né? É sempre bom você ter uma rede de network, né? Para você poder realmente, não sei, mas eu sei quem sabe, né? Você não precisa saber tudo, né? Na engenharia você não precisa saber tudo. Você precisa saber ter pessoas chaves e disciplinas chaves dentro da engenharia para você poder exercer, né? Porque senão você vira aquele famoso pato, né? Que o pato ele não nada bem, ele não anda bem, ele não voa bem. Então você tem que ter um conhecimento abrangente para você saber gerenciar, coordenar, para você saber se programar, até para você poder orçar todas essas disciplinas juntos, né? Para entregar para o cliente. Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes na ONG a gente orça projeto que às vezes o cliente nem quer. A gente fala assim, mas você vai precisar? Então você já faz uma venda, porque você tem uma visão mais abrangente daquele. Então, nessas duas histórias que você contou, eu consegui ver muito isso, né? Que mesmo sem a experiência, mesmo sem você ter aquela confiança, né? Para aquele, devido ao setor que você está fazendo, ou por ser nova, ou por ser mulher, ou por não ter experiência, você tem que ir, você tem que avançar e você tem que fazer as coisas, né? Então, eu acho legal, assim, na Soeasy que a gente tem essa rede de network e as pessoas elas podem trazer essas dúvidas, essas perguntas, essas situações diversas de projeto, que a gente vai ter mentores com experiência para direcionar essas pessoas. Eu lembrei de uma aluna da Soeasy que ela é de São Paulo
né? A gente está em Curitiba, né? Ela é de São Paulo, aí ela adquiriu uma das mentorias pela Solis na parte de projeto e estrutura. E ela estava com uma situação bem complicada, porque o empreendimento era de uns 8 pavimentos e não tinha nenhuma responsabilidade técnica. Então o CREA chegou lá e ela falou assim, e notificou eles, né? Precisa de um responsável técnico. Aí o empreiteiro foi atrás de um responsável técnico. E caiu no colo dela isso. E ela falou assim, Adriano, eu acabei de pegar meu CREA. Tipo, faz semanas. O que eu faço com isso? A gente montou todo um plano estratégico de como ela podia fazer isso, que valores ela podia cobrar, e ela fechou. E a gente auxiliou ela para fazer todos os projetos, toda uma avaliação, e tinha um pavimento a mais que não poderia ser feito porque comprometeria a estrutura. Então foi feito todo um laudo, toda uma orientação para uma pessoa que acabou de sair da graduação. Ela conseguiu fazer e deu tudo certo. Então assim, por quê? Tinha um suporte, tinha orientação. Hoje, Carol, eu vou inverter um pouco da pergunta do jeito que a gente faz, né? Hoje, se você falasse assim, eu vou voltar no passado, vou encontrar a Carol que entrou na graduação. Se você chegasse lá na frente da Carol, que entrou na graduação, o que você falaria para ela? Que você falaria assim, Carol? Então, o que eu diria? Eu diria o que meu pai diz pra mim, e diz muito pra mim, aqui até por eu ser um pouco cautelosa demais. E eu diria pra pessoa assim, não tenha medo, mas não ter medo te coloca em algumas situações, né? E quando você chegar nessas situações, procure ajuda. Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa que queria resolver tudo sozinha. Sempre fui, né? Querer resolver sozinha. E isso me colocou, às vezes, num níveis de estresse, de insegurança. Às vezes eu duvidava se eu era realmente capaz, mas eu só estava pulando etapas, né? Então, por eu não ter saído da faculdade, entrado numa empresa, pego experiência e depois iniciado meu negócio, eu pulei essa etapa de aprendiz, né? Então, eu fui realmente direto da teoria para a prática, assim. Então, é isso que eu diria para a Carol lá de trás, né? Faça, não tenha medo, segue aí o barco, mas quando aparecer os desafios, procure ajuda. Como as ajudas da Solis, né? Que são mentorias que você vai tirar dúvidas pontuais, ou às vezes você vai ter alguém que já passou por aquilo, porque lá no começo, eu passava por situações que quando eu ia analisar, eu achava que só eu passava por aquilo, né? Que só, até uma imaturidade nossa, mas que só eu, aquele problema era um problema que era um defeito meu, né? Mas na verdade não, várias pessoas já tinham passado por aquilo, sabiam como resolver aquilo, e daí quando eu conseguia encontrar essas pessoas, tirar dúvida, não precisa ter medo de perguntar, pede ajuda realmente, busca, né, um profissional da área ali, geralmente as pessoas estão dispostas, abertas a ajudar e querer contribuir. Na Solis a gente sempre vai querer ajudar vocês, então sempre que tiver, me pergunte para o Adriano, a gente vai estar sempre disponível ali para vocês. Tirar essas dúvidas, às vezes são umas dúvidas muito simples, que é só uma resposta, até, talvez eu nem pode explicar como resolver ali naquele momento, mas eu vou te mostrar aonde você tem que buscar a resposta, né? Como que você vai traçar essa solução do problema, né? Então, acho que é isso, assim, não tenha medo, mas quando chegar às situações que não ter medo te colocou, ali busque ajuda, conte com a ajuda das pessoas. É sempre bom você ter um suporte para tudo, né? Porque nem sempre você tá bem, e na engenharia, você não estando bem, você tem que fazer as coisas. A gente faz as coisas até doente, né? Então, assim, tipo... Eu sei. Exatamente. A Carol tava, essa semana ainda, né? Semana passada, tava ruim e ainda tava produzindo, desenvolvendo coisas, visitando obra, né? Então, e Carol, assim, uma coisa que a gente sempre pergunta, né? De sonhos, né? Você já realizou todos os seus sonhos como engenheira, né? Ou você tem ambições? O que você vê a Carol engenheira daqui para frente, 5, 10, 30 anos, né? Tipo, quais sonhos e conquistas você já realizou e você quer realizar na sua vida profissional? Eu me considero bem ambiciosa, assim, eu não me enquadro muito nas caixinhas, né, que me colocam. Então, a engenharia, quando eu entrei, ela já era um desafio. Eu não sou de Curitiba, eu sou de Blumenau, então eu vim pra cá, saí da minha cidade,
Eu nem prestei vestibular para Santa Catarina, porque eu queria realmente sair, né? Então já foi um desafio, sempre fui movida a desafios. E no começo da faculdade eu estava passando no centro acadêmico, não lembro para que era, acho que era até quando a gente foi para Foz. E eu ouvi o pessoal lá do centro acadêmico que estava quase formando, nono, 10º período, falando de pontes. E daí eles falaram, essa é a pior matéria da faculdade. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei na minha pastinha, eu tinha uma tabela com todas as matérias, assim, e eu cheguei lá e eu fiz um coração em pontes, assim, tipo, ó, é você, né? É você que vai me brilhar o olho. E era lá no último período, acho que era 9º ou 10º. Então foi o curso inteiro, né? Prestando muita atenção e tal, e chegou pontes. O professor de pontes, eu adoro ele, tem um carinho enorme, né? Pelo Wilson Borges, nós chamamos. Nós chamamos Wilson. E ele, então foi uma aula muito legal de ter com ele. Eu gostei muito, então tenho esse sonho das pontes. Sempre fui atraindo isso. E quando eu me formei, abriu a primeira turma de pós-graduação em pontes e grandes estruturas viárias, né? E eu queria ser especialista em pontes, esse era um dos meus sonhos. E abriu essa turma, eu ainda não estava empregada, era difícil pagar a pós, mas eu falei, não, eu vou fazer, nunca vi, não tinha realmente pós nesse assunto, foi a primeira. Entrei, fiz a pós, então hoje esse é um sonho que eu conquistei, né? Então hoje eu posso falar, tenho certificado, tudo certinho, que eu sou especialista em pontes. Mas eu ainda tenho o sonho de projetar uma ponte, né? Então, esse sim é um sonho. Eu sei que o projeto de uma ponte não é um sonho de curto prazo. Não é você assim, eu decidi projetar uma ponte, agora eu vou lá projetar. Principalmente pelo meio de contratação, né? As pessoas não contratam projetos de pontes de pessoas inexperientes. E elas também, pontes são geralmente licitações, e você tem que ter acervo técnico, e para você ter acervo técnico, você tem que ter feito ponte, enfim, é sempre difícil você entrar nesse mercado. Mas, e sempre que possível eu tô no meio, participo de congressos, falo com especialistas, enfim, e então meu sonho, acho que a longo prazo, é o projeto das pontes. Um dia vai sair, um dia eu vou passar essa que eu projetei. Talvez seja uma metálica, mas a curto prazo, meu propósito aí, agora no momento, é fazer a Broca continuar a se desenvolver, crescer, ganhar espaço no mercado, disruptar, né? Muitas coisas que tem no mercado, a gente tem que educar o mercado. E aí entra a So Easy, né? Com esse propósito de melhorar, qualificar as pessoas que estão saindo no mercado, contribuir com elas para que elas não passem por aquilo que eu passei lá, logo que eu saí, que eu fiquei meio perdida, eu não sabia para onde ia. Eu quero ser a pessoa para ajudar elas a sair dali, achar um caminho. Então esses são os meus propósitos aí a curto e médio prazo, né? Então essas duas caminhadas juntas que eu quero fazer dar certo. Legal. E gente, ó, aproveita, manda mensagem, sabatina a Carol, porque assim, eu gosto de aprender com os erros e acertos dos outros, né? Como diz, dói menos, e tanto, né, fisicamente ali, psicologicamente, e no bolso, né? Você, às vezes, queimar etapas, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? Você ter um escritório com profissionais, né? Contratando, mesmo que seja estagiário, né? Tem um custo a hora que você tem, uma responsabilidade que você tem ali, né? Então, assim, algumas noites em claros que você passa, né? Fazendo projeto, prospectando, indo atrás de clientes, né? Então, assim, é complexo empreender, e também no setor de projeto ou de obra, que você seja CLT ou contratado PJ para trabalhar nas obras, tem toda a sua complexidade de trabalho que é intelectual, e isso acaba tendo um fator, né, saúde, psicológico e tudo mais envolvido ali. E, Carol, o que você falaria, então, né, você acabou de falar, o que você falaria para você e para as pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, né? O que você falaria, assim, tipo, em uma frase, assim, que você fala assim, poxa, se eu pudesse, né, tipo, igual aquela cena do Liga da Justiça, assim, que o Flash aparece, assim, no sonho do Batman, assim, em segundos, né, tipo, ele só falou uma frase, assim, tipo, o que você falaria, tipo, se você pudesse,
dar uma luz na cabeça de alguém, assim, tipo... É difícil, né? Porque cada um tem uma história e uma frase pode mudar muitos cursos, né? Mas acho que conte com pessoas. Conte com pessoas, né? Conte com pessoas, busque ajuda, crie uma rede de contato, realmente dê o seu melhor e depois você vai receber o melhor das pessoas que te cercam. Então, conecte-se com pessoas, né? Esteja no meio da engenharia, esteja em contato com profissionais, com colegas, com parceiros, se cerque de pessoas e nisso, com certeza, a gente entra aí com a SouEasy, entregando conteúdo, sendo uma forma de conectar pessoas, né? Com a gente, com outras pessoas, enfim, entre elas. Fazer esse mundo mais conectado, todo mundo evoluir, ser um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando. Exatamente. Hoje no mercado antigamente tinha aquela coisa assim, né? Você tem que perder para eu ganhar. Ou não, no mercado de engenharia todo mundo ganha, né? A gente tem essa sinergia entre escritórios, entre clientes. O objetivo sempre é atender com excelência a sociedade, né? Seja em projetos, seja em obras, seja em empreendimentos. Carol, e conta pra gente, então, como que encontra a SouEasy, como que encontra a Carol, como que encontra a Broca, como que é isso daí? Onde que tá? Então, na SouEasy a gente tá produzindo muito conteúdo bom, legal, tem e-book, tem planilha, tem currículo, tem de tudo. Acompanhe as redes da SouEasy Mentoria, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Eu também posto, às vezes, um pouco na Broca é um pouco mais direcionado para os projetos de estrutura metálica, então, @BrocaProjetos, você também me encontra lá, às vezes eu falo algumas coisas, tem dicas também. E aqui na SouEasy, então, toda terça-feira, às 19 horas, episódio novo do podcast. Vai ter eu, o Adriano, vai ter mais gente. Se vocês quiserem alguém que vocês falam, não, convida essa pessoa, já comenta aqui, já fala que a gente convida. Querem que a gente fale sobre um tema específico, já comenta também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar tudo, porque aqui vai ter muita coisa boa. E é isso aí, gente. A gente produz conteúdo para vocês, né? Então a gente pega as dores do mercado, as dores nossas do dia a dia, do engenheiro, da engenheira, dos escritórios, de obra, as dúvidas que vocês têm, a gente transforma isso em um conteúdo para a gente realmente ter esse bate-papo e essa conversa sadia, sendo o podcast mais legal da engenharia, né? E, gente, então esse foi o nosso SouEasyCast com a Carol Brockveld, founder da Broca Projetos. Ela tem experiência em pontes, ela tem experiência em estrutura metálica, ela tem ambições e sonhos dentro de pontes e outros sonhos aqui que a gente discutiu. Então, quer saber mais? Siga as nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigada. A pessoa tem que fazer o que ela gosta, que ela tem vontade, que ela tem ambição. Assim a gente vai conseguir construir um mundo melhor, a gente vai conseguir evoluir com as pessoas mais apaixonadas por o que fazem, fazendo bem, exercendo bem a sua profissão, né? Show. Cleverson, só vai ali atrás da Carol, olha, ó, tem um aracnídeo subindo e descendo. Ainda bem que tu falou, só depois. Eu tava esperando ela sair dali. Aí eu falei assim, tomara que ela não entre na hora que... Mas ela desceu bem na sua cabeça, assim, então eu acho que o pessoal vai ver. Mas o Cleverson faz um corte ali. Pelo amor. Você não tem noção como eu morro de medo. Você tinha... Eu falei assim, cara, vou eu deixar a Carol concluir. Eu tava olhando. Gente, só tá olhando ali, né? Eu também fico desviando. Teve um devaneio.